Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós estamos chegando ao final do capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do verso de número 22, a palavra do Senhor diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Bondoso Deus, nós temos o grande privilégio de ter a Tua palavra diante de nós, de termos uns aos outros reunidos, tanto presencialmente como de maneira virtual, para cultuarmos ao Senhor. E pedimos que o Teu Espírito esteja nos conduzindo, iluminando-nos para que possamos entender a Tua verdade. Edifica a nossa vida, continue a Tua obra nas nossas vidas, santifica-nos, ó Pai, fortaleça a nossa fé. Te pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. A última vez que manuseamos esse texto, no verso de número 22, que abre esse bloco, Pedro nos fala uma coisa tão importante. Ele começa o verso 22 dizendo: tendo purificado a vossa alma. A grande afirmativa de Pedro é que existe algo feito nas nossas vidas. Ele está falando para cristãos, ele está falando para crentes. E essa obra de purificação de alma, ela foi feita pelo Espírito Santo de Deus, na medida que os conduziu a serem obedientes à palavra da verdade. E como consequência, a afirmação aqui no texto bíblico é que eles vão amar. Amar de maneira recíproca uns aos outros, de maneira edificante, de maneira tal que as pessoas vão perceber esse empenho amoroso e vão glorificar a Deus. Essa obra de Deus na vida do cristão, essa obra purificadora feita pelo Espírito de Deus em nós, ela gera mais santidade, gera amor no nosso coração e gera um tratamento dos nossos relacionamentos, porque a partir daquele tempo, da obra de Deus em nós, nós convivemos com os outros a partir daquilo que Deus nos deu, o amor. O texto não vai parar de falar isso, pelo contrário, a partir do verso de número 23, que é o nosso alvo de hoje, nós encontramos Pedro nos mostrando como podemos viver essa vida amorosa em santidade. E a grande argumentação dele é: tudo isso pode e vai continuar a existir na vida de um cristão, porque Deus começou uma obra em vocês, quando vocês foram regenerados. Por isso que ele começa dizendo: pois fostes regenerados. Qual o significado disso para a nossa vida? O que significa regeneração e quais as implicações práticas disso na nossa vida de santidade, na nossa vida de amor, na nossa vida de adoração ao Senhor, na nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs? A regeneração, ela produz vida, para vivermos segundo a vida. E é exatamente essa afirmação que Pedro nos traz aqui no texto, a respeito desta obra de Deus.
e ela é feita através da palavra de Deus. Observem bem, no verso de número 23, ele começa dizendo: pois fostes regenerados. Esta palavra, regenerado, ela tem a ver com transformados. Mas não num sentido que normalmente nós usamos, ou comumente usamos, que dá aquela ideia de que eu fazia algo e deixava de fazer algo. Mas, na verdade, a regeneração ela é uma obra de Deus em nós, que Ele gera algo novo em nós. E esse algo novo se chama vida. Por que nós precisamos ser regenerados? Nós precisamos de vida porque nós estamos vivendo sem Cristo a consequência do pecado. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é morte. E morte, no sentido mais profundo das Sagradas Escrituras, é uma ausência da comunhão com Deus e da graça de Deus sobre a nossa vida. O pecado, ele gera uma separação tal que nós não podemos mais sozinhos nos aproximar de Deus. Nem que façamos muitas coisas, jamais poderemos ser aceitos pelo Senhor, porque o pecado está no meio. E isso também prejudica o nosso relacionamento com as outras pessoas e tudo mais. Pedro diz, porque vocês foram nascidos de novo. Observem bem que esse ato regenerador, segundo a proposição do texto, ele é totalmente passivo para nós. Em que sentido? Deus é aquele que nos gera por meio de um novo nascimento espiritual. Ele é quem se achega a mim, Ele é que se aproxima de mim e aproxima de cada um daqueles que Ele tem resolvido amar de uma forma especial, abençoadora, para conceder a esse pecador um novo nascimento. Para conceder a esse pecador uma possibilidade que jamais poderá ser ineficaz, muito pelo contrário, uma oportunidade totalmente eficaz para que nós possamos nos relacionar com Deus. Quando nós nascemos de novo, por causa dessa ação de Deus na nossa vida, aí sim nós começamos a ter uma vida espiritual ativa no processo da nossa comunhão com Deus, no processo da santificação que Deus quer ver nas nossas vidas. Na medida em que o Espírito age em nós, nós compreendemos e vamos caminhando segundo a graça de Deus. Quando o homem natural, o homem como Adão, pecador, quando este homem é salvo do pecado, essa ação, esse ato é divino, direto, abençoador. Eu não luto contra isso. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus coloca em mim prazer em Deus, no amor de Deus e na graça de Deus. Mas a frase no texto diz, pois fostes regenerados. O verbo aqui, regenerado, ele está numa voz passiva e está num sentido passado. Fostes regenerados. E isso demonstra, então, uma ação que vem de fora, de Deus sobre nós, como pecadores que somos. Indica que essa ação de Deus, ao nos dar vida espiritual, que aconteceu no passado, vai ter um significado duradouro, tanto para hoje, quanto para amanhã, como para todo o nosso futuro. O que Pedro está trazendo aqui no texto é uma orientação para que a igreja esteja compreendendo que se ela vai ser admoestada a viver em santidade, que produz um verdadeiro amor, e que esse amor deve ser experimentado com todas as pessoas, em especial com os servos de Deus, isso tudo acontece por causa da graça de Deus a nosso favor. Tanto em nos regenerar, como em fazer com que o fruto da regeneração prospere na nossa vida.
É interessante que a obra de Deus, ela não só é o princípio de tudo, mas continua sendo todo o significado e desenvolvimento da nossa espiritualidade cristã. Regenerar, esta palavra, esse verbo, significa que Deus nos deu uma nova vida espiritual. Se você ouviu o Evangelho um dia sendo pregado, você compreendeu o Evangelho, que é Cristo Jesus, como aquele que veio para salvar o pecador, que ele fez toda a obra perfeita, e você creu, ou você teve a fé que o Espírito lhe deu, e você confessa Jesus como seu Salvador, tudo isso aconteceu e continua acontecendo na sua vida, porque Deus lhe deu esta oportunidade, Ele te deu esta oportunidade que Ele não permite que seja perdida, e nós, pela sua graça, nós aceitamos, cremos, e a partir de então temos uma nova vida, e vivemos uma nova realidade. É impossível alguém dizer que é um cristão sem se tornar uma nova criatura. É impossível alguém dizer que é um cristão sem experimentar e compreender o que significa uma novidade espiritual. Uma intimidade com o Senhor que traz crescimento, alegria e desejo profundo de adoração. Jesus ensinou a Nicodemos que sem essa nova vida, nós não podemos entrar no reino de Deus. Diante da inquirição de Nicodemos, Jesus respondeu em João capítulo 3, verso 3 e o verso 5. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois o verso 5 diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, vivemos como crentes em santidade e tendo um amor fraternal, recíproco, desejado, não mentiroso, como o verso 22 nos traz. Isso só pode acontecer a partir de uma ação de Deus no nosso coração, colocando vida em nós e tornando-nos uma nova criatura, segundo Deus. Não segundo o primeiro Adão, que nos trouxe uma herança de pecado, mas segundo o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que nos trouxe pelo seu sangue o perdão e uma nova existência. A possibilidade de convivermos com Deus. Mais do que isso, irmãos, essa obra de Deus nos caracteriza como novas criaturas. Então, como é que nós poderíamos definir esta regeneração, que o texto diz que nós fomos regenerados? Nós vamos entender que a regeneração é um ato de Deus, não é um processo, é um ato, é uma ação direta do Espírito Santo de Deus na nossa alma que está morta para as coisas de Deus, a qual nós não conseguimos nos aproximar, por causa disso não conseguimos nos aproximar de Deus. Mas quando existe essa transformação, essa obra direta do Espírito de Deus na nossa alma, eu agora, reanimado para uma nova vida, tenho os meus olhos abertos pelo Espírito e eu contemplo com alegria o meu Salvador e me prostro diante dele para uma vida de adoração. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Nessas horas dá vontade de dizer aleluia. Amém. Nós estamos em Cristo. Nós estamos e vivemos em Cristo porque o Espírito, Ele agiu a nosso favor. Ele nos ressuscitou da morte espiritual. Ele nos reanimou. Nos deu uma nova alma. Nos deu um sentimento por Deus. Algo que nós não tínhamos. Por isso, Pedro está dizendo, vocês foram regenerados. O que nós recebemos, irmãos, como obra do Espírito nas nossas vidas, não é simplesmente uma capacidade, uma potencialidade para a transformação,
Deus nos transforma. Ele mesmo nos transforma. Ele mesmo age a nosso favor. Ele não me dá o poder de me transformar, mas Ele, com sua graça, o seu poder, o seu amor, me orienta, me conduz como um regenerado, me transformando. Toda a vida cristã, ela se inicia aqui na regeneração. Nesse ato inicial de Deus a nosso favor. Eu participo? Não. Eu recebo a ação de Deus. Eu sou passivo. É uma obra de Deus. O único que realiza a obra da regeneração na vida de um homem, de um ser humano, é Deus. Nós não temos participação no sentido de ajudarmos a Deus. Nós não podemos escolher nascer de novo. Nós não somos aqueles que forçamos Deus a nos dar a regeneração. Nós não podemos fazer nada para afetar a nossa regeneração. Mas a partir do momento que Deus, por sua graça, age e vence toda tendência maldosa, pecaminosa da minha alma, pelo resto das nossas vidas cristãs, eu vou participar agora daquilo que Deus começou a fazer na minha vida. Ele vai fazer na minha vida e eu vou responder àquilo que Deus faz na minha vida. E esse processo que vem depois desse ato inicial se chama santificação. E como fruto da santificação, existe um amor. É esse amor que Pedro está dizendo aqui, que nós devemos ter uns pelos outros. E ele diz, isso só acontece porque vocês foram regenerados. Isso só pode ser alcançado por causa da obra de Deus nas suas vidas. Sabe, irmãos, isso aqui leva-nos a pensar em tantas coisas a respeito dos nossos relacionamentos. O texto aqui não diz que a partir do momento em que Deus age a nosso favor, eu vou amar ou eu vou ter uma santidade ou uma convivência santa com alguém, que eu me dou bem com essa pessoa, que eu vou com a cara dessa pessoa, ou coisa dessa natureza. Mas o texto diz que existe aqui uma ação de devemos amar fraternalmente um ao outro, porque existe uma obra de Deus na nossa vida que torna esta determinação de Deus possível entre crentes, entre servos de Deus. E isso aqui quebra toda e qualquer barreira que eu possa desenvolver por causa das circunstâncias que muitas vezes envolvem relacionamentos truculentos ou marcados por dificuldades. Pedro continua falando como isso se dá no texto. Ele diz que essa obra de Deus se dá na nossa vida, porque nós somos regenerados não de semente corruptível, mas de sementes incorruptíveis, que não perece, que não morre. Pedro está aqui descrevendo a regeneração, primeiro de um modo negativo, depois de um modo positivo. Kistemacher, na sua exposição a 1 Pedro, faz essa colocação de uma forma muito clara. E eu gostei muito de buscar essa ideia dele. Essa visão negativa dele aqui, as características da semente, é que ela é criada para dar oportunidade da sua espécie continuar existindo. Normalmente, você pega a semente e a planta. Você coloca ela debaixo da terra, bem regada, ou coloca um pouco de alguma coisa para fertilizar ali e água. E o que vai acontecer é que ela vai perder a sua própria forma no processo de geração de vida de uma árvore, para produzir esta árvore e finalmente frutos. E assim as coisas vão acontecendo. Jesus Cristo ilustrou essa verdade quando fala para Filipe e os gregos.
Jesus diz em João capítulo 12, verso de número 24, o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, se ele não se quebrar, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Essas são as palavras do Senhor Jesus, mostrando exatamente esta semente produzindo. Qual o sentido positivo que nós encontramos aqui no texto? Quando Jesus interpreta a parábola do semeador, eu creio que nós nos lembramos bem dessa parábola. O Senhor Jesus fala daqueles que vão semeando pelo caminho. Jesus diz que essa semente é a palavra de Deus. Você encontra isso em Lucas, capítulo 8, verso 11. Ele diz: este é o sentido da palavra, a semente é a palavra de Deus. E o que nós sabemos, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é incorruptível. Ela por si só, ela não perece. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela regenera, ela dá vida, ela sustenta, e ainda assim permanece a mesma ao longo de todo o processo. Deus oferece a semente incorruptível por meio da sua palavra a cada um de nós, para que esta palavra da verdade possa gerar algo novo em nós. Tiago diz isso, Tiago capítulo 1, verso de número 18, quando a palavra diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, pela semente incorruptível, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. João diz que depois que ocorre o nascimento espiritual, o ser nascido, a semente de Deus permanece. Ele diz assim, capítulo 3, verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O que permanece em nós é aquilo que nós recebemos de Deus, a vida, o princípio de vida, a essência da vida. É como se o texto estivesse dizendo que Deus coloca em nós a essência ou a natureza dele mesmo, habitando dentro dos filhos de Deus, dentro daqueles que creem no Senhor Jesus. E o que Pedro faz aqui nesse texto é associar a semente incorruptível à palavra de Deus. E ele diz: essa semente, ela é viva e ela é permanente. Ela produziu fruto, ela produziu transformação, ela produziu vida e ela continua sendo a mesma, permanentemente, dando a ideia de que ela vai continuar produzindo para todo sempre. E o texto diz que essa regeneração acontece através da semente, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Se você observar bem, o texto aí vai falar da palavra de Deus. Depois, mais na frente, a palavra, ela muda um pouco no seu significado, ou na sua forma de falar. No verso de número 25, a palavra vai ser a palavra do Senhor. Eu vou explicar mais precisamente mais na frente, mas a primeira coisa que nós encontramos aí é a palavra de Deus. O que o texto está nos dizendo? A palavra de Deus é aquela que expressa uma concepção, é a verdade de Deus, o ensinamento de Deus que nós encontramos registrado na palavra de Deus. A Escritura, ela é viva e é permanente. Isso ocorre porque o próprio Deus é vivo e o próprio Deus é permanente. A palavra dele tem características dele mesmo. Está ligada a ele mesmo. Alguns tradutores dizem que estas duas expressões, permanente e viva, deveriam ser aplicadas ao próprio Deus. Mas quando você vai para o original, você percebe que não. Está sendo aplicado à palavra mesmo. Contudo, dá para aplicar ao próprio Deus.
Porque nós vamos encontrar outros textos na Escritura que fala de um Deus que é vivo e que é eterno, que é permanente. Mas o que nos importa aqui é compreender que o que Deus nos dá para transformar a nossa vida e nos manter, e nos orientar, e nos transformar continuamente para sermos segundo a sua imagem, é uma palavra que tem poder para isso, que é viva e é permanente, que produz vida e que é continuamente capaz de produzir isso. No sentido de permanente aqui dá uma ideia de continuamente eficaz. A palavra de Deus, ela não fica caduca, velha, sem sentido, sem poder, sem valor de jeito nenhum. Ela sempre será aquela palavra que quando o Espírito de Deus aplica ao coração do homem, ela vence, por mais duro que esse homem seja, por pior pecador que ele seja, por maior miserável que ele seja. Quando o Espírito de Deus aplica a palavra de Deus ao nosso coração e nos dá o entendimento do amor de Deus e da nossa podridão, e de que Deus nos perdoa e nos salva, essa obra é eternamente eficaz. Porque ela produz vida. A palavra de Deus tem em sua essência a vida revelada por Deus. E é exatamente por isso que nós podemos ser vivificados através dela. O seu efeito e a sua essência são vida e permanência. Uma verdade eterna. É maravilhoso demais isso. No verso de número 24, o texto nos fala um pouquinho mais a respeito desta carne, dessa palavra. O texto tem uma metáfora aqui, ele diz: pois toda carne é como a erva, e toda é como a erva. Observa bem, dando uma ideia de que nós somos como um capim. A ideia aqui de erva é grama. Depois o texto diz: e toda a sua glória é como a flor dessa erva, a flor da grama. E o texto diz: a erva seca e a flor cai. E acabou. Pedro apela aqui para as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele cita a passagem de Isaías, capítulo 40, verso 6 ao verso 8, para evidenciar uma coisa muito importante: como é fútil e miserável o primeiro nascimento do homem. Ou seja, aquele homem que nasce segundo a herança que ele encontrou em Adão. E como é imensa a graça de Deus ao promover na nossa vida um novo nascimento. É esse contraste que ele vai apresentar aqui no texto. Porque logo depois ele vai falar da palavra do Senhor. Enquanto o homem, a sarx, o homem, o corpo, se referindo à natureza humana, natural, ou o homem natural, ele é algo completamente passageiro e perde o sentido e deixa de existir. A palavra de Deus não é. Mas em que sentido ele está querendo falar? Olha só, o profeta Isaías, ele, quando está se referindo a esta figura ou essa metáfora, ele está falando da restauração da igreja, do povo de Deus, com o fim de preparar o caminho para que ela, a igreja, ele fala a respeito do homem, dizendo: olha, o homem não é nada. E por causa disso, povo de Deus, deixem de ser presunçosos. O que o profeta estava querendo trazer para o povo era uma percepção de que eles não eram nada. E de que eles estavam vivendo um tempo de angústia, de tristeza, de escravidão sobre o domínio de outros povos, porque eles eram presunçosos. Porque ao invés de dependerem de Deus, eles não dependiam. E que eles tinham que entender
que eles continuavam sendo estes, e que quem haveria de cuidar deles era o Senhor, e não a força deles. O texto, Isaías capítulo 40, verso 6 ao verso 8, diz: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Pedro pega exatamente esse texto para mostrar para a igreja que estava vivendo uma situação adversa, que deveria viver a fé apesar das adversidades. Ela deveria se lembrar de que ela é igreja porque Deus havia feito igreja. Ela não havia se tornado igreja com a sua própria força, mas cada um daqueles irmãos haviam sido regenerados através da palavra viva, da palavra permanente, que continua produzindo vida, sempre produzirá. E que nós não podemos querer continuar vivendo através da nossa própria força. Mas nós devemos continuar olhando para a palavra de Deus e dependendo do Deus da palavra. Todos os homens são como a erva. Eu acho fantástico o texto falar de todos os homens, porque isso não exclui ninguém. Ninguém. Todos os homens são como a erva. Todos os homens são frágeis. E a sua fragilidade aqui é comparada à erva, que um dia existe e no dia seguinte se foi, secou. A beleza da flor é temporária, ela é momentânea, ela é efêmera. Nós temos uma orquídea lá em casa. E essa orquídea, ela deu flores, uma penca de flores, mais ou menos desse tamanho. E nós achamos aquilo lindo, né? E tiramos logo foto da penca de flores, meio arroxeada, meio, sei lá, cor de rosa para o roxo. Não sei que cor é aquela. É bonita. Coisa linda de Deus. Só que passou uns dias, um outro cacho, maior ainda, abriu. E nós tiramos foto, porque as duas estavam abertas, porque aquilo ia passar logo. Queridos, tem de 2 a 3 meses que aquelas flores estão ali. Eu nunca soube antes que era tanto tempo assim. Talvez quem cuida dessas plantas pode falar a respeito disso. Elas duram muito, estão durando bastante. E alguns vizinhos passam lá na porta, e esses dias eu vi uma vizinha tirando foto das flores. Porque chama atenção mesmo. Aquele vaso com aquelas flores da orquídea. Mas uma coisa eu sei. Por mais que ela dure, ela vai deixar de existir. Mais cedo ou mais tarde. Ela é frágil. Pode acontecer alguma coisa ali e ela vai deixar de existir. Meu pai conta sempre uma história da vida dele. Meu pai teve uma chácara, um rancho na beira de um rio. E foi uma época que ele gostou muito disso. Ele plantou muito pé de laranja e plantou 5 pés de limão galego. Limão galego. Delícia, né? Aquele suco de limão galego. E ele ficou muito feliz porque os limão galegos eles cresceram e as árvores elas quase que se uniram. E aquele tanto de limão, você tinha que abaixar para pegar os limões ali. E ele estava todo feliz com aquilo. E ele foi embora, passou alguns dias, ele voltou e estava tudo morto.
tudo morto. E ele ficou muito chateado, porque aquela era a coroa da plantação que ele fez. 50 pés de laranja, mas para ele o que mais importava ali eram os pés de limão galego. E ele ficou sem saber, e ficou pesquisando o porquê, até que ele começou a furar um buraco para descobrir a razão. E alguém disse para ele, olha, a raiz do limão galego vai muito fundo, e é provável que encontrou alguma coisa que não permitiu que ela crescesse mais. E ele furou até achar uma pedra branca, grande, que tinha ali. Morreu em 4, 5, 6 dias. Aquilo que dava tanta beleza e ele gostava tanto. Só que o texto aqui não está falando de árvore. O texto não está falando de coisas dessa natureza. Está falando do capim, da erva, que um dia está verde e algum tempo depois está seco. E diz o texto, e o homem é exatamente desse jeito. O que o homem produz, logo se perde. Mas o que a palavra de Deus produz, permanece eternamente. Porque a própria palavra tem isso na sua essência. Observem bem que Deus nos transforma, Ele nos regenera, Ele nos santifica através do que é eterno, verdadeiro. A sua santa palavra. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. No início, o que nós percebemos é que a palavra que é usada lá nos versos anteriores é a palavra logos. Depois, aqui nos versos seguintes, finais, quando fala da palavra aqui do Senhor, a palavra é rema, que é traduzida por palavra. Muito provavelmente existe aqui uma utilização de sinônimas, no sentido de falar que tudo é palavra de Deus. Só que existe uma ideia muito forte aqui no texto. A mudança que Pedro faz de a palavra de nosso Deus para a palavra do Senhor é intencional. Não foi à toa que ele fez isso. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor significava a palavra revelada por Deus da aliança de Israel, do Deus Jeová. Era a profecia, era aquela palavra que vinha como uma verdade, como uma designação da verdade de Deus, como um decreto de Deus. Já no Novo Testamento, é uma designação comum para Jesus Cristo. Quando o texto fala Senhor, a palavra do Senhor. Essa expressão Kyrios, que é traduzido Senhor, ela aponta para Cristo Jesus. Pedro está realçando aqui a divindade de Jesus e mostrando que a palavra de Deus é semelhante à palavra do Senhor Jesus. Por esse motivo, Pedro encerra essa sessão com as seguintes palavras: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que foi pregada. Esta é a palavra que foi pregada a vocês, numa tradução bem literal. Aquilo que os apóstolos pregavam no Novo Testamento era o Evangelho de Deus, eram as boas novas de Deus, era a consumação de todas as profecias que apontavam para o Salvador, e as boas novas é Jesus Cristo. Deus revelou em Jesus Cristo, cujos evangelhos os apóstolos proclamavam aos judeus e aos gentios. E essa palavra permanente da revelação de Deus em seu Filho também foi levada aos leitores da carta de Pedro. Foram instrumentos para que aquelas pessoas pudessem ouvir uma mensagem decisiva e eficaz, o Evangelho de Deus. Esta palavra é o Evangelho que vos foi pregado. Sabe, queridos, a confiança
no nascimento espiritual, na regeneração, aquela obra que Deus fez na nossa vida, no início da nossa vida espiritual, é baseada na veracidade de Deus. Porque Deus nos regenera pela sua palavra, que é verdadeira, é viva e é eficaz e permanece para sempre. A obra de Deus na nossa vida é baseada nesta palavra de Deus, que cumpre as suas promessas, que é conhecida aqui no texto como a palavra do Senhor, que dura para sempre. Queridos, a obra que Deus tem feito nas nossas vidas é uma obra sem igual. Ela não é feita porque eu ou você somos bonzinhos, nos diferenciamos de outras pessoas. Mas ela é feita nas nossas vidas porque Deus resolveu nos amar. E Ele resolveu nos salvar. E Ele nos deu entendimento da sua palavra para que através dela nós fôssemos regenerados e pudéssemos ter uma nova vida. Pudéssemos ter a partir de então uma santidade na nossa relação com Deus e com os homens. E a grande característica dessa santidade é o nosso amor uns pelos outros. Esta é a síntese daquilo que Pedro está trazendo do verso 22 ao verso de número 25. O verdadeiro amor de uns pelos outros flui de uma esperança que é viva e invencível em Deus e que nasceu em nós por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que nos é explicada no Evangelho e pelo Espírito nós compreendemos. Esta obra de Deus, ela já iniciou. Nós já fomos regenerados. Nós já fomos introduzidos na vida para vivermos como aqueles que vivem em santidade, em amor, em retidão, glorificando a Deus com toda a nossa existência. Vamos orar. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor que nos fez nascer de novo em Jesus, que nos libertou do pecado, que o Senhor nos ensine e nos conduza para que possamos viver uma vida de santidade na Tua presença. Ó Deus, da mesma forma que Pedro esteve motivando os irmãos a compreenderem a perfeição da Sua obra através da palavra, que nós também possamos compreender que o Senhor continua fazendo do mesmo jeito, usando a sua palavra para nos convencer do seu amor para conosco, do nosso pecado. É através da sua palavra que nós cremos, é através da sua palavra, Pai, que nós podemos viver em santidade. Fortalece a fé da tua igreja, nos santifica para ti mesmo. Esta é a nossa oração e gratidão, em nome de Jesus. E nós, ó Pai, imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.